esperando, estava na agenda, claro, a divulgação do PIB, que é um medidor importantíssimo da nossa economia. Todo mundo quer que a economia brasileira melhore, que dê aí alguns avanços para que a gente possa reduzir a desigualdade social, para que a gente consiga tirar muita gente da pobreza. Puxado pelo agronegócio, o PIB brasileiro volta a crescer e avança 1,9% no primeiro trimestre do ano. O PIB cresceu, mas as famílias lutam para se reerguer. Ainda há muitos endividados no país. Tem uma série já de reportagens aqui no UOL Economia para a gente entender o que significa este PIB anunciado há pouco. 1,9% no primeiro trimestre deste ano. Quem está conosco para falar sobre isso é ele, o nosso professor aqui, ó, de economia, Zé Paulo Kupfer. Olá, ele não gosta que eu fale isso. Desculpa, Zé Paulo, bom dia. Não entra bravo comigo, não, por favor, hein? Bom dia. Camila, bom dia, Thales, bom dia a todo mundo que está assistindo. Você é uma provocadora mesmo, mas como jornalista está certo, né? Mas eu tenho que saber quem eu provoco, porque senão eu fico com medo. Fico com medo. Vamos lá, Zé Paulo, vamos entender que o dia está corrido hoje, a agenda está correndo aqui, muita coisa lá no Congresso. O seguinte, PIB de 1,9%. É bom, não é bom? O que isso significa? Não, não é bom, não, é ótimo. É ótimo, porque uma economia crescer num trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Tem que falar. prestar atenção. No trimestre anterior, a economia teve um pequeno recuo de 0,2%. Então, tem uma base que ajuda. Mas, de toda maneira, esse 1,9%, quase 2%, está muito acima do que as previsões mais recentes estavam apontando. Elas apontavam, em média, 1,5%, um pouquinho mais. E é um número espetacular. Vou te dar uma ideia. Se você anualizar essa taxa do primeiro trimestre, ou seja, se durante o ano de 2023 esse 1,9 se repetisse a cada trimestre do ano, segundo, terceiro e quarto trimestre, a economia brasileira em 2023 cresceria 8%. 8% hoje nem a China cresce. Então, é um crescimento estrondoso. O problema, e sempre tem problema, é que ele se deveu quase exclusivamente a um resultado espetacular da agropecuária. Não vou chamar de agronegócio, embora dentro da agropecuária esteja o agronegócio, mas da agropecuária, né? O setor primário, básico da economia brasileira, produção de alimentos, teve um avanço gigante, 21% em relação ao trimestre anterior. Uma coisa assim que não se via há 25 anos, 25, até um pouco mais, desde 1996. Agora, vamos ao mais, né? O pessoal reclama que quando fala de economia sempre tem o mais, mas sempre tem o mais mesmo. E o mais é o seguinte: a economia cresceria 8% se repetisse esse resultado do primeiro trimestre ao longo do ano. E as projeções, que já melhoraram em relação às estimativas do começo do ano, que subiram de pouco por cento, 0,8% para 1,5%, até um pouco mais, agora vão ter que ser revistas novamente mais para cima, e possivelmente o piso das projeções para o ano vai ser de 2%. O piso, né? Já é um resultado razoável diante das circunstâncias atuais. Mas, se você lembrar,
Se repetisse o primeiro trimestre, cresceria 8, e a projeção é que vai crescer 2, dá para perceber uma freada no ritmo de crescimento nos próximos trimestres. Freada no ritmo de crescimento, não é que vai reduzir, vai continuar crescendo, vai subir, É, mas vai, o, vai, os- vai. importante essa informação, né? Uma freada no ritmo de crescimento, não uma queda. Uma pergunta bem objetiva, Zé Paulo. Esse PIB que você considera muito bom, né? Ótimo, você considerou ótimo, esse PIB de quase 2%. Tem alguma coisa que foi feita pelo próprio governo Lula ou isso ainda é reflexo do governo passado? Quer dizer, esse PIB ótimo pode ser colocada já na conta do governo Lula na área econômica? Olha, simplificando e a grosso modo, não. Não, é a produção agrícola, houve uma super safra, já tinha sido prevista no ano passado e ela se confirmou, condições climáticas também, não só, mas condições climáticas muito favoráveis no começo do ano, e a produção agrícola se concentra no começo do ano, especialmente a soja, que é muito importante na economia brasileira. Então, não aconteceu nada de muito novo no governo para impulsionar isso. O que o governo pode ter contribuído no entorno dessa história, porque reafirmou e reforçou as transferências de renda, ou seja, colocou na economia recursos para as famílias usarem exatamente na compra, basicamente, dos alimentos que estavam sendo oferecidos em maior quantidade e a um preço que estava caindo, né? Então, o ambiente foi favorável e se o governo contribuiu com alguma coisa, o novo governo, foi com o reforço dos programas sociais de transferência de renda. De resto, é, o período do começo do governo foi um período de incertezas, arcabouço fiscal, essas confusões todas, né? E de também sinais de menor crescimento no resto do mundo e de inflação ainda complicando a atividade econômica, inclusive aqui a confusão com o Banco Central. Daqui para frente é que o governo poderá mitigar, né, essa é o que a gente deve levar em conta, mitigar essa freada no ritmo de crescimento depois que o agro sair fora do impulso Vamos na